O Santo Evangelho segundo São João, capítulo 20, vamos ler os versículos 1, 2, depois 11, 12 e 13. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, vamos ler os versículos 6, 7, 11 e 12. Assim diz a palavra do Senhor em João 21 e seguintes. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Mateus 28, 6, 7. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Os versículos 11, 12. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade, anunciaram os príncipes dos sacerdotes todas estas coisas que aconteceram. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Que Deus abençoe rica e poderosamente a leitura da sua palavra. Amém. Não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. E depois, imediatamente, a Galileia, avisai aos seus discípulos que ele não está aqui. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai, agora queremos meditar na Tua Palavra. Queremos meditar, ó Eterno Deus, nas palavras que encontramos nestas entrelinhas. E pedimos, ó Pai, que ilumine, através do Espírito Santo, as nossas mentes, para que possamos reter aquilo que é importante para a nossa vida e para a nossa caminhada. Em nome e por amor de Cristo, aquele que nos amou até a cruz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu não tenho palavras para dizer aquilo que sinto neste momento. Era bom que a vinda de Cristo acontecesse por estas alturas, encontrando os filhos e filhas a louvar a Deus. No Antigo Testamento, a Páscoa era guardada em lembrança da morte dos primogênitos dos egípcios e os israelitas poupados, e da partida destes do Egito para a terra da promessa. Principiava no dia 14 do mês de Abib, mês que ficava entre março e abril, conforme contavam o tempo naquela altura. Eu aconselho os meus irmãos para poderem ler Êxodo de 12 em diante, mas principalmente o capítulo 12 de Êxodo. Para o Novo Testamento, a Páscoa é
a comemoração da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram o facto. Os cristãos estão comemorando a ressurreição de Jesus Cristo com belas cerimônias ao nascer do sol. Olhando agora para o nosso texto, em João 21, 1 e seguintes, na grandiosa madrugada da ressurreição, Maria estava chorando fora do sepulcro. Dos 3 textos lidos, eu quero destacar apenas 3 passagens bíblicas para a nossa meditação. Primeiro, a pergunta do anjo às mulheres, ou a mulher aqui. Mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Depois, a afirmação do anjo. Ele não está aqui porque já ressuscitou. E depois, imediatamente, e dizia aos seus discípulos, eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. E, finalmente, vamos meditar o assunto dos soldados subornados para mentir. Os soldados foram subornados para mentir. Mulher, por que choras? O texto em João menciona apenas uma mulher. Mas se lermos Marcos, Mateus, são muitas mulheres. Marcos, por exemplo, menciona Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. E isto me chamou muita atenção, meus irmãos, na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, a Bíblia não menciona nenhum homem. Eu espero que os homens não fiquem zangados, porque não fiquem zangados que eu quero parabenizar as mulheres. Mulheres, estão de parabéns. Não apareceu nenhum homem na ressurreição, na manhã da ressurreição. A Bíblia não menciona a presença do homem. Ninguém apareceu aí. Queridos irmãos e irmãs, as mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo na Sexta-feira Santa esperaram atentas que as horas do sábado passassem. No primeiro dia da semana, muito cedo, puseram-se a caminho para o sepulcro, levando consigo preciosas especiarias para ungirem, para embalsamarem o corpo de Jesus. Não pensavam mais na sua ressurreição. Talvez pensaram que com a sua morte tudo havia terminado. Pusera-se o sol da esperança dos seus corações. Fizera-se noite em seus corações. Mas enquanto caminhavam, relembravam entre si as obras de misericórdia realizadas por Jesus Cristo, bem como suas palavras, recordavam-se das suas palavras de consolo. Mas esqueceram-se das palavras de esperança que Jesus havia proferido com elas. Estas que podemos encontrar no Santo Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 22. Eu vou ler. Na verdade, dizia Jesus, na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. As mulheres, queridos irmãos e irmãs, esqueceram-se destas palavras e puseram-se a chorar. Hoje muitos choram também. Não são apenas as mulheres a chorar, todos nós hoje estamos a chorar. Homens, mulheres, jovens, crianças, todos estamos a chorar, como fizeram as mulheres junto ao sepulcro de Jesus Cristo, que se esqueceram das suas palavras.
Muitas pessoas hoje esqueceram-se também das palavras de Jesus Cristo, quando disse aos seus discípulos, e hoje a nós, através desta palavra, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nos momentos maus e nos momentos bons. Estamos a chorar por causa de medo. Estamos hoje, mais do que nunca, cheios de medo. Olhando para o mundo, meus queridos irmãos e irmãs, olhando para o mundo e vendo as coisas conforme estão, somos tentados a desanimar, a inquietarmos, até mesmo a chorar, como as mulheres o fizeram perto do sepulcro de Cristo. Vemos o fracasso de muitos empreendimentos humanos, principalmente nestes últimos tempos. Os bons nem sempre gozam as coisas boas da vida. Vemos desapontamentos, vemos dificuldades, vemos mágoas e lágrimas em todo canto, em toda parte. Homens e mulheres dos nossos dias estão cheios de medo. Medo até da escuridão à noite, quando a luz se vai. Medo da doença, medo da velhice. Além disso, hoje em dia, o nosso mundo é um só povoado, todo ele alcançável em questão de horas pelo voo físico em aeronaves e em segundos por intermédio das ondas do ar. Essa aproximação ou encurtamento das distâncias faz aumentar a disseminação das tensões e dissensões, de modo que quando irrompe as labaredas da guerra e de delinquência, varram também as fronteiras nacionais, ultrapassam as diferenças culturais e se tornam conflagrações imensas. O mundo está cheio de desordem. O meu irmão já reparou? O mundo está cheio de desordem e demonstrações públicas, ameaças de guerra e rebeliões contra a autoridade que põe em perigo a nossa própria civilização. Todas estas situações que nos preocupam, que nos provocam medo, estão roubando o sono, estão roubando a alegria, a esperança, até mesmo o sentido de viver. Mas olha, meus queridos irmãos, às vezes sentimos o contrário. Às vezes o que acontece é o contrário. Num sepulcro as mulheres estiveram a chorar quando Jesus se achava mesmo ao pé deles. Jesus Cristo se encontrava mesmo junto às mulheres que no sepulcro estavam a chorar. Às vezes choramos, não sei se o irmão já reparou, às vezes choramos e nos preocupamos em busca daquilo que já está em nossa posse. Foi no domingo de manhã, eu me preparava para ir à igreja, pois sabia que ia pregar naquele domingo. Pus o meu fato, o fato que eu queria pôr naquele domingo. Arrumei os meus livros muito bem e coloquei-os ordenadamente na minha pasta. Depois de me preparar, depois de ter saído com a minha pasta, dirigi-me para o local, para a garagem, onde estava o carro, para me ir embora. Mas vejam, meus irmãos, chegando do carro, junto do carro, as portas estavam todas trincadas, problemas chaves. Deixei a pasta no chão, fui a correr novamente para o quarto, à procura das chaves do carro. Desfiz a cama, tirei todas as cobertas de cama para o chão, desmontei os tapetes todos do quarto, por último foi ao guarda-fato, não desmontei o guarda-fato, tirei todas as roupas que lá estavam, todas as roupas que lá estiveram. Não encontrei as chaves do carro, passavam 20 minutos naquela agitação, naquela azáfama. Finalmente tomei uma decisão, vou a pé. O carro fica.
Saí, meus irmãos, deixei o carro, comecei a andar. 30 metros depois, como eu estava a transpirar, por causa do calor, 20 minutos à procura das chaves, então comecei a transpirar. Pensei em tirar do bolso do casaco onde estava o lenço do bolso para poder enxugar o calor da cara. E veja que, ao tirar o lenço do bolso com ele, as chaves também estavam no carro. Eu, meus irmãos, bati com as chaves no chão, mas louvando a Deus pelo alívio, e tudo voltou à normalidade. Quantos fizeram e fazem ainda o que as mulheres fizeram ao pé do túmulo, chorando enquanto Jesus estava já ao pé delas? Meus irmãos, Cristo já ressuscitou. E para todos os problemas que nos afligem hoje, Ele é a solução. Jesus Cristo já não se encontra no túmulo. A cruz para nós não é um símbolo de fracasso. A cruz não é um símbolo de fracasso, mas de vitória. Foi na cruz que Cristo triunfou sobre os principados e as potestades. Foi na cruz que Cristo conquistou para nós a eterna redenção. Jesus, meus irmãos, não foi para a cruz como um prisioneiro impotente, mas como um rei que caminhava para a sua coroação. A penúltima palavra proferida por Jesus Cristo na cruz foi um brado de triunfo. Na língua grega, a expressão está consumado. Contém apenas um termo, tetelestai. Tetelestai. Esta palavra, tetelestai, tem 3 significados. Primeiro, era usada para a conclusão de uma tarefa. Quando um filho terminava um trabalho mandado pelo pai, ele olhava para o pai e dizia, tetelestai. Ou seja, pai, está concluído o trabalho a mim confiado. Segundo, era usada para uma quitação, para a quitação de uma dívida. Quando alguém fosse ao banco para pagar uma promissória, batia seu carimbo no documento com as seguintes inscrições. Tetelestai, ou seja, a dívida foi paga. Terceiro, era usada para a posse definitiva de uma escritura. Quando alguém comprasse um imóvel e o quitasse, recebia a escritura definitiva com a inscrição tetelestai. Ou seja, agora você tem direito de posse definitiva. Queridos irmãos, estimado público telespectador, quando Jesus foi levantado na cruz, ele concluiu o trabalho que o Pai lhe havia confiado, ou seja, de ser o nosso substituto. Além disso, na cruz, Jesus pagou a nossa dívida e concedeu-nos o dom da vida eterna. Agora temos perdão e salvação. Por causa da morte de Cristo, podemos tomar posse da vida eterna. Tetelestai, o sacrifício de Cristo foi plenamente suficiente para nos oferecer a eterna redenção. Meus irmãos, Cristo já ressuscitou. A nossa fé não é fé num homem morto e sepultado, mas sim num Cristo vivo e agora para sempre. Ser cristão é mesmo isso, sobretudo isso, acreditar em Jesus Cristo vivo e presente no meio do seu povo. Em segundo lugar, a resposta do anjo às mulheres. Leia comigo o versículo 6 do capítulo 28 em Mateus. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, e depois imediatamente, e dizia aos seus discípulos, eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis.
Meus irmãos, eu como pastor, servo de Deus há mais de 25 anos aqui em Luanda, conheço todos os cemitérios de Luanda. Todos. Eu conheço muitos cemitérios de Luanda. Quando passo por eles, muitas vezes eu vejo algumas lápides, algumas inscrições na maioria dos túmulos. O irmão já reparou? Eu vou dizer algumas inscrições que eu tenho visto. Aqui jaz fulano. Vai o nome dele, o dia que faleceu, talvez alguma dedicatória. Já reparou? Aqui jaz fulano. Aqui jaz fulano. Mas, meus queridos irmãos, eu tive o prazer de ir a Jerusalém. Quando visitei o túmulo de Jesus Cristo, está lá uma inscrição: He is not here. Ele não está aqui. Como é diferente o epitáfio gravado no túmulo de Cristo. Ele não está aqui. Enquanto os nossos túmulos estão, ele jaz. Jesus Cristo não está. Jesus Cristo já ressuscitou. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Já ressuscitou dos mortos. Jesus afutumuka kia. Yesu apinduka ale. Kuloka kasiko. Gostaria de falar mais das nossas línguas, mas vou terminar por aqui. Fica a tarefa para outra oportunidade. E depois, imediatamente, encontramos aqui, meus irmãos, um imperativo inadiável. Aqui está um imperativo inadiável. E depois, imediatamente, dizei. E depois dizei que ele não está aqui, já ressuscitou. E ele vai adiante de vós para a Galileia. Cabe a todos os irmãos e irmãs que me escutam a esta hora levar a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. As nossas igrejas são as nossas Galileias, onde podemos divulgar a mensagem da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há algo que constitui um embaraço, há algo que constitui um estorvo. Menciono aqui alguns embaraços, algumas dificuldades que nos impedem a divulgar a proclamação da mensagem de Cristo. A nossa autopatia. A autopatia é o egoísmo exagerado. O nosso egoísmo exagerado, meus irmãos, muitas vezes o nosso egoísmo exagerado impede a proclamação eficiente da mensagem. E com a vaidade mais, a mistura, tudo isso segrega um ácido que tem destruído a unidade de todos os homens e das mulheres das nossas igrejas. Divulguemos a partir daqui, meus irmãos, e de hoje mesmo, divulguemos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo com ousadia. Ele já não está aqui, não está no túmulo, já ressuscitou. Pois ele veio a esta terra com uma mensagem de misericórdia e perdão. Cristo lançou o fundamento de uma religião pela qual judeus, gentios, homens e de todas as raças e línguas, livres, escravos, são todos reunidos numa irmandade comum, esta que nos une nesta hora. Estamos aqui, irmãos, todos unidos numa irmandade comum por causa da morte e ressurreição de Cristo e reconhecidos como iguais à vista do Criador. Vamos terminar a mentira dos judeus. Vamos olhar pela mentira dos judeus. Os judeus, meus irmãos, que pregaram a Jesus Cristo depois que ouviram a notícia da sua ressurreição, o rosto dos sacerdotes estava como morto. Caifás tentou falar e moveram seus lábios, mas não pronunciou nenhuma palavra. Os soldados estavam para deixar a sala do conselho quando uma voz os deteve. Não digas a ninguém, foi uma voz, não digas a ninguém o que vistes.
Uma mentirosa história foi posta na boca dos soldados. Meus irmãos, Caifás instruiu assim os soldados. Quando vos perguntarem, vocês, soldados, respondem de como os discípulos roubaram o corpo de Cristo enquanto estavam a dormir. Meus irmãos, esta explicação de Caifás cria mais perguntas da parte de qualquer observador atento, mais que resposta. Então, os soldados que estavam a guardar o túmulo de Cristo dormiam quando os discípulos roubaram o corpo? Por que os discípulos estavam dormindo quando deveriam estar de guarda? Por quê? Como é que dormiram todos uma só vez? Não conheciam a palavra turno, trabalhar por turno. Se todos estavam dormindo, como é que viram os soldados, os discípulos a roubar o corpo de Cristo? O texto bíblico, meus queridos irmãos, em questão, ou seja, Mateus 28, 11, diz-nos que, congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados para mentirem, como muitos o fazem ainda hoje. Meus irmãos, afinal, se o conto era verdadeiro, por que os soldados tinham de ser pagos? Por que os soldados tinham de ser subornados para contá-lo? Aí se enganaram, meus irmãos, os sacerdotes. Os sacerdotes aí se enganaram porque organizaram-se numa boa desorganização. De facto, os soldados foram pagos para contar uma história que os incriminava. Dormir em serviço podia ser castigado com a morte, conforme a lei romana. Ainda há outra mentira, queridos irmãos, que os sacerdotes tinham inventado. Elas diziam que as mulheres tinham ido ao túmulo errado. Já viu? Que as mulheres tinham ido ao túmulo errado. Meus irmãos, pensai ainda um pouco. Por um momento, será que você poderia errar um túmulo de um ente querido entre sexta-feira à tarde e domingo de manhã? E mais, esse não era um cemitério de José de Arimateia, era seu jardim particular. Era seu jardim particular. Nenhum outro túmulo estava ali. Os sacerdotes, meus irmãos, com isto estavam emaranhados numa teia da qual não havia escape senão continuar a sua guerra contra Cristo, mesmo depois de ressuscitado. Continuar com a guerra contra Cristo, mesmo ressuscitados. Queridos irmãos, a ressurreição de Cristo foi uma realidade que foi assistida por muitas testemunhas. E a existência da própria igreja que se edificou sobre o facto e que dura mais de 3.000 anos é garante desta realidade, que negá-la seria mentiroso testemunho dos apóstolos. Meus irmãos, Jesus Cristo ressuscitou e o nosso Cristo vive. Levai convosco, a partir de agora, a mensagem de todas as mensagens anunciadas ao mundo. Uma mensagem de boas novas de que dependem as esperanças da raça humana para o tempo e para a eternidade. Amém.